Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio de campo Esaú e lhe disse: Peço-me que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorrecido. Daí chama-se Edom. E disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: Estou a ponto de morrer de fome, de que me aproveitará o direito de primogenitura mesmo? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Ontem dissemos que Deus aprova e ratifica sua eleição, quando governa seus filhos por meio de seu Santo Espírito, e que ele os faz progredir na vida celestial, e lhe dá disposição para que desprezem o mundo e ergam a fronte para o alto. Por outro lado, que ele deixa a natureza humana despida quando solta os freios aos que são réprobos, de modo que se tomam, por assim dizer, bestas brutas, nada visualizando, senão esta vida frágil e fugaz. Temos a confirmação desta doutrina na história que Moisés registra aqui, pois, de um lado, ele põe Esaú diante de nós, que regressou dos campos de caça, tão faminto quanto um lobo, então ele não deseja outra coisa senão comer. E, acima de tudo, está disposto a vender sua primogenitura mediante um voto, e então renuncia sua primogenitura, contanto que com isso ele sacie seu ventre. Ele, pois, sente tão elevada a estima por um ensopado, que sua primogenitura nada significava em comparação com aquele. Ora, observemos como já ficou dito previamente, e como veremos mais plenamente, que esse não era um privilégio terreno, ou seja, que ele teria uma dupla porção, e que seria promovido na casa de seu pai, mas também seria o líder da Igreja de Deus, esperando até que nosso Senhor Jesus Cristo se manifestasse para a salvação do mundo. Ora, ainda que isso fosse algo de suprema importância, contudo Esaú deu preferência ao seu ventre, e de nada mais cuida senão que tenha algo que comer. Em contrapartida, Jacó, conquanto tivesse preparado seu jantar, ou seu ensopado, e que tivesse o apetite aguçado para comer. Contudo, ele escolhe antes abster-se e desfraudar-se do que deixa escapar a ocasião de obter a primogenitura. Vemos, pois, que Esaú parecia mais um homem amilênicos, que nada mais buscava senão saciar-se e nutrir-se sim, e satisfazer bem sua cuspidez. Jacó é um homem frágil, sujeito à fome e à sede. Não obstante, ele se refreia e lança seu olhar para além do mundo e esquece o alimento corporal a fim de obter um benefício espiritual, o qual era de maior valor do que centenas, sim do que 10.000 vidas. Observemos sucintamente o que temos de aprender dessa história. Ora, é bem verdade que alguém à primeira vista possa pensar que isso não passava de uma diversão infantil, pois que problema havia em Esaú depois de haver trabalhado e se esforçado tanto, tentando trazer carne de veado para seu pai, sentindo-se cansado e fome e lhe impusesse que comesse? Tudo indica que isso não lhe fosse imputado como erro. E novamente, em contrapartida, alguém poderia dizer que houve em Jacó crueldade, se seu irmão, de tal conjuntura, não fosse socorrido por ele, pelo menos com metade de seu ensopado, pois ele não deveria ter delongado a queixa de seu irmão, até que clamasse por fome, e sim deveria ter-lhe oferecido liberalmente daquilo que havia preparado para si. Pois se ele apenas visse um estranho enfrentado necessidade, extremamente cansado e fraco, ainda assim lhe teria dado algum repouso e esmola. No entanto, eis aqui seu próprio irmão, pois ambos nasceram da mesma madre. Contudo, neste caso, o abandona e não se digna em dar-lhe uma colherada de seu ensopado. É possível, pois, que se diga que Jacó foi demasiadamente descortês, e além disso, porque ele não deveria compelir a vender sua primogenitura, pois é que ele pôs, por assim dizer, a faca em sua garganta, e bem sabemos que as barganhas nem sempre oferecem resistência quando aí entra em cena alguma violência. Se os homens fazem algo por constrangimento, ou se prometem algo temeriamente, movidos por compulsão, não são obrigados a cumpri-lo. Vejamos, porém, Esaú que ora que estava faminto,
e nada mais podia fazer, tão trespassado que nem sabia qual o significado de sua primogenitura. Assim, pois, além da crueldade de Jacó, houve um lapso demasiadamente grosseiro, e quando ele fez a barganha a qual foi mediada por juramento, contudo esta em hipótese alguma deve ser assegurada por qualquer direito ou razão. Ora, não obstante a tudo isso, não se menciona isso com o intuito de reprovar Jacó, como se ele houvera cometido algum erro ou ofendido seja a Deus, seja ao seu irmão. Mas por outro lado, o Espírito Santo aqui lhe dá testemunho de que ele nos mostra o modo de como buscar as coisas celestiais, e que antes de tudo, devemos buscar o reino de Deus e renunciar a nossos próprios desejos, ou então, de tal maneira, cativá-los e trazê-los em sujeição, para que não impeçam de visualizar permanentemente o principal. E em contrapartida, é posto diante de nós o exemplo de Esaú, como o apóstolo mostra em Hebreus capítulo 12, versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, ou seja, que não vivamos apegado à terra, mas que pensamos que no que nos é prometido, a saber, no que promete a vida eterna. Assim, pois, não devemos formar juízo desta história segundo nossa opinião natural, mas devemos pensar qual o fim e o propósito que aqui se busca, para que melhor extrairamos dela nosso proveito. Ora, já dissemos antes de tudo que aqui Deus sela, por assim dizer, sua eleição na pessoa de Jacó, e que também ele mostra na pessoa de Esaú que este era membro dos que eram proscritos dele. Sem a menor sombra de dúvida, se Jacó não fosse governado pelo Espírito de Deus, ele se assemelharia totalmente a seu irmão Esaú. No entanto, vejamos bem como o Espírito de Deus lhe foi dado, e não a Esaú. Não acharemos essa diversidade senão na singular e graciosa bondade de Deus. Assim, pois, saibamos que Jacó era conduzido por um sentimento santo, portanto Deus o tomou do número e companhia de seus irmãos e seus filhos, como igualmente Paulo afirma, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Neste ponto, ele não fala de todos os homens em geral. É bem verdade que Deus criou a todos nós, sem exceção, mas há uma nova criação naqueles a quem Deus reforma e a quem ele purga de suas concupiscências malignas, com o intuito de os atrair a si mesmo e de conformar a sua justiça, de modo que nada desejam além de honrá-lo e servi-lo de modo puro. Notemos, pois, que Deus opera em seus filhos uma segunda criação. Por isso devemos saber que se Deus nos estende sua mão, a fim de mostrar-nos o caminho da salvação, se ele nos grava de coragem para alegremente seguirmos avante, igualmente nos fortalece para continuarmos a marchar, então com isso ele mostra que sua eleição não é sem propósito e frívola, senão que está saturada de efeito e virtude. Concluindo, quando ele nos abandona e nos extraviamos durante toda a nossa vida, passamos a ignorar a salvação de nossas almas, saibamos que neste particular ele nos grava com sua maldição, e assim aprendamos a tremer, na medida que vemos os homens enfatuados em sua bestialidade, de modo que não conhecem seu próprio estado e condição, nem a que fim foram criados, nem para que Deus os pôs no mundo. Ao vermos tudo isso, cumpre-nos, repito, temer e orar a Deus, para que ele não permita que sejamos alienados dele, e sim que ele nos sustente sempre e nos guarde, e que grave em nossos corações uma tal certeza da esperança que ele nos deu, que portemos nele a marca legítima de sua eleição, como se os homens espalhassem um pouco de cera sobre um selo. A forma do selo ficaria perfeita, mas a cera tivesse a forma e a imagem dele. Assim, quando nosso Senhor gravou o seu temor em nosso coração, pela operação de seu Santo Espírito, e aquela obediência que, como nossos filhos, devem viver e trabalhar para ele. Isso é como se ele pudesse sobre nós o selo de sua eleição, e como se ele realmente testificasse que nos adotara, e que ele nos é por Pai, portanto temos o penhor de sua graciosa eleição, ou seja, o Espírito Santo. Agora, porém, acheguemo-nos ao que aqui se focaliza particularmente. Lemos assim: tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorrecido veio do campo Esaú. Ele o afirma em termos que mais parecem desdém, e no entanto nisso vemos não que ele tivesse um paladar tão delicado e sensível,
senão que já não podia mais, de tão exausto que já não sabia o que fazer. Portanto, ele nada pode senão que seja saciado. E então suplica-me, dai-me, como se quisesse dizer, ser-me-á suficiente que eu coma pão escuro ou branco, conquanto que eu sacie meu estômago, mesmo que seja com bolotas, isso me é suficiente. É possível que alguém encontre aqui algum indício com que justificar a Esaú. É como se isso fosse suficiente para perdoá-lo. Ora, por quê? Nisso percebemos tanto mais que nossos desejos, por mais naturais e lícitos que sejam eles, não obstante devem ser reprimidos quando houver alguma dúvida acerca da vida eterna. Pois então devemos subjugar cada consideração, em preferência a relaxar a vida a centenas de vezes e então sair da vereda da salvação. Não basta, pois, que os homens se abstenham daqueles atos que são totalmente dissolutos e perversos, e das quais se envergonhariam, mas inclusive de todo desejo que porventura tenham, sim, mesmo aqueles que são permitidos por Deus, e que não são totalmente condenados. Contudo, devem ser domados quando houver alguma confrontação com os benefícios espirituais, mas disso ainda trataremos mais amplamente. No ínterim, cabe-nos notar esse ponto, que Esaú não buscava grandes prestígios, ele viu um ensopado de que aqui se faz menção e nada pediu além de ser saciado com ele. Ora, em pagamento, Jacó exige dele sua primogenitura. Se ele tivesse solicitado isso, movido de ambição, e aquilo que não lhe pertence, indubitavelmente tal coisa não seria uma barganha. Em contrapartida, a malícia que ele demonstrou de modo algum poderia ter sido excensurada, e mais, isso equivaleria a cometer ultraje a um ato latrocínio, e com isso manter fechada a garganta de seu irmão, como se dissesse, se não me cederes tudo quanto te pertence, não te darei sequer um naço desse ensopado, do contrário, perecerás. A que extremo isso levaria? Jacó, porém, nada desmanda de Esaú, senão aquilo que previamente lhe fora dado, pois fora instruído sobre isso antes que os dois filhos nascessem, a saber que Deus pronunciou a sentença de que era necessário que o mais velho servisse ao mais moço. Jacó, pois, no tocante a Deus, pela fé já possuía a primogenitura. É verdade que isso não punha como juiz do mundo, mas a questão aqui diz respeito à parcela a que tinha direito, a saber, que ele sabia que Deus o designara como primogênito e declarara que a primogenitura já lhe pertencia. Assim, pois, ele não lesava Esaú de algo que era seu, mas antes solicita uma vez mais aquilo que era seu por direito, como se quisesse dizer, já que foste o primeiro a romper na madre, desprezas a sentença que Deus pronunciou, concernente a mim e a ti. Mas aquilo que Deus decretou não pode ser revogado, pois quanto a mim, sempre guardo esta esperança de que obterei aquilo que me foi prometido. Mas quanto a ti, deves entender que eu levo mais a sério o serviço de Deus do que minha própria vida. Portanto, vende-me tua primogenitura. Vemos aqui, sucintamente, que Jacó não estava obtendo bem alheio pelo uso de fraude ou malícia, nem fosse ao seu irmão a despojar-se daquela bênção que lhe pertencia. Porém, demanda que aquilo que Deus lhe dera fosse aprovado e ratificado entre os homens. Esta é a soma de que está registrado aqui. Portanto, aqueles que usam de extremo rigor a fim de tomar posse da subsistência de outro, e engorda-se o prejuízo de seu semelhante, com base nisso não tem que fazer dele seu próprio escudo aqui, como vemos em tantos que espreitam a ocasião de lesar um homem pobre de extrema necessidade. Então caem sobre ele e o esfregam violamente, e só farão baganha com ele depois de o virem arrasado e dizem, este homem deve passar por minhas mãos. Então o pobre homem que tiver apenas um campo ou uma campina, se ficar endividado e não tiver como pagar, se ocorre se der ele algum agiota, então lhe dirá, não encontro nenhum outro remédio senão vender-te uma parte, pois desta vez não tenho dinheiro. E no entanto, nesse meio tempo ele guardará o dinheiro em sua bolsa, à espera daquela ocasião propícia e de roubar, já que busca o meio de enganar seu semelhante. Comumente se vê que aquele que se vir arrostado por alguma miséria será devorado, inclusive os ossos, quando só eles contam com os meios de socorrer os que ora passam por necessidade. Mas se esses deploráveis dribles, como eu já disse, encobrirem sua iniquidade na pessoa de Jacó, isso seria também um ato fútil,
pois Jacó não suspirou para si a propriedade de outro homem, nem buscou engrandecer-se com o fim de empobrecer a seu irmão, senão que se garantiu da posse daquilo que Deus já lhe havia dado. A primogenitura já era propriamente sua, deveras não em conformidade com a ordem da natureza, mas porque assim aprove a Deus fazer. Visto, pois, a ele a ninguém enganou, com ninguém foi injusto, nem usou de qualquer rigor ou excesso para possar do bem alheio, não devemos tomar aí algum exemplo e patrimônio para a prática das ladroagens e opressões que comumente se praticam entre os homens. E visto que aqui a questão é sobre o benefício espiritual que Jacó busca, e não riquezas, nem suas comosidades, nem alguma honra terrena, a fim de subir acima de seu irmão, ele renuncia a tudo isso lhe é indiferente, porém deseja tomar posse daquilo que Deus lhe prometeu, a saber, que ainda que ele deseja tomar posse daquilo, que ainda que seja afligido, atormentado e devorado, que os homens lhe façam muitas injúrias, isso lhe é indiferente, contanto que este inestimável tesouro lhe seja reservado, a saber, que de sua raça virá a salvação do mundo, e que também ele é parte da companhia e comunhão dos filhos de Deus. No tocante a Esaú, já vimos sua resposta naquilo que o apóstolo afirma, e naquilo que também já mencionamos, a saber, que ele era totalmente profano. Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Verso 32. Ao dizer que estava a ponto de morrer e que nada lhe aproveitara a sua primogenitura, vemos que ele era totalmente insensível e obtuso, e que ele era o direito de primogenitura lhe era indiferente, contanto que pudesse viver bem nesta vida presente. Vejamos ainda no que implica o termo profano, portanto ele se opõe ao termo santo. E o que significa o termo santo? Ser santo é ser separado e designado para o serviço de Deus, porque no dizer de Paulo, o mundo inteiro está saturado de imundícia e iniquidade, e quando aqui embaixo nossa conversão segue o padrão roqueiro, isso nos macula com todo gênero de imundícia. Mas para que sejamos dignos dos filhos de Deus, cumpre-nos que sejamos separados segundo a linguagem de Paulo, no primeiro capítulo da primeira epístola aos Coríntios. Compete a Deus congregar-nos a si, porque se andarmos por entre espinhos, isso significa que nos arranharemos a cada instante. Se caminharmos em meio à sujeira e à lama, isso significa que vamos sujar-nos. Cabe-nos, pois, que vivamos separados. Mas o termo profano é contrário e oposto. Então, o que fazer? É preciso que a pessoa atente bem para si mesma, sim, inclusive para seu corpo. Pois da mesma forma como há em nós duas partes, a saber, corpo e alma, assim a vida espiritual procede quando sabemos para que Deus nos chama, porque Ele diariamente nos habita, ou seja, para que sejamos herdeiros do reino celestial. Vejamos o que fazer para sermos santificados segundo lemos. Purificai-vos sim, todos vós que carregais o vosso vaso do Senhor. E Paulo, evocando esse texto, diz, tendo pois tais promessas, ou seja, que Deus nos conta no número de seus servos e filhos, atentemos bem e purifiquemo-nos de toda e qualquer imundícia, seja do corpo, seja da alma. Ao contrário disso, Esaú de outra coisa não cuidava senão de seu ventre, e ele mostra isso muito bem quando diz, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Sim, mas esse direito visava a vida eterna, apontava para a herança celestial. No entanto, ele não tinha consideração por nada disso. Assim, pois, vemos que ele comeu como um cão, como um alvoroçado, ou melhor, como um cão que mantém sempre seu focinho nos restos de comida, nada mais busca senão comer. Eis, pois, a disposição de Esaú, a qual nos é declarada nesses termos. E assim, a exortação do apóstolo deve ser bem aproveitada por nós ao dizer, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Hebreus capítulo 12, verso 16. Pois vemos qual é a causa que nos leva a renunciar à esperança daquela salvação que Deus nos deu. Quando nos deixarmos enredar em nossos próprios sentidos, em nossos desejos carnais, é indubitável que não temos nenhuma familiaridade com aquilo que pertence à salvação de nossas almas, a qual não desfruta de estima em nós, de sorte que não há nem palavra de Deus, nem promessa, nem qualquer outra coisa que estimemos levianamente quando somos tão profanos. Ora, pois, estejamos muito atentos quando formos hesitados com algum desejo,
Então concluamos: ora, Deus não nos pôs neste mundo para que pereçamos como asnos e cavalos. Ele nos deu uma alma, na qual esculpiu sua própria imagem. Assim, pois, nos cumpre sempre labotar e aspirar a esta imortalidade celestial, especialmente nos esforçando e lutando contra todos os nossos sentimentos carnais, e não vivendo tão grudados aqui embaixo, que não nos esforcemos continuamente por quebrar e romper estas cordas que de tal modo nos prendem, que não conseguimos volver-nos diretamente para Deus. Observemos, pois, o que aqui temos de aprender, a saber, que não sejamos como Esaú, dizendo: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito da primogenitura? Faremos tal desonra à dignidade e nobreza que Deus pôs em nós, visto que Ele nos dotou com almas imortais, para que confessemos que não somos deste mundo, que nosso lugar é lá no alto, e nosso direito está lá em cima, e entre mentes descansaremos e nos deixaremos esmarralhar aqui. Assim, pois, ainda que perecemos centenas de vezes, contudo tenhamos consciência de que Deus nos reservou uma vida muito melhor, que exige nosso bem soberano, ao qual devemos estimar. E a despeito de nossas carências e de necessitarmos dos benefícios fugares, os quais só servem para sustentar-nos aqui embaixo, contudo suportemos pacientemente e digamos sempre: se eu morrer, que não diga, eu pereço, estou totalmente perdido e destituído, pois a morte é apenas uma passagem de ir de uma vida para outra. Devemos, pois, erguer os olhos para o alto, para lá, e esta é a suma de que temos de observar aqui. Mas seja como for, aqui vemos como Deus deu vazão à bestialidade de Esaú, e Deus mostra que já havia sido abandonado por ele, por Deus, nem era governado por seu Santo Espírito, como os mais sábios deste mundo, ainda quando pareçam penetrar as nuvens, contudo são tão insensíveis e obstusos que nada mais consideram além daquilo que está posto diante de seus olhos e vivem totalmente para este fim. Vejamos, pois, que os mais artilados e aqueles a quem os homens engrandecem tanto, os quais nada mais fazem além de edificar suas casas. Ora, digo não só a edificar seus palácios pranzenteiros, mas também a prover seus filhos de grandes rendimentos, para que sigam em frente, se tornem políticos, vivam no ócio, sejam temidos e honrados, e que o mundo inteiro veja um constrangimento, por assim dizer, a passar através de suas mãos. E, entre mentes, no que diz respeito a Deus, nem sequer se lembram dele, e são de tal sorte ingratos que seria muito preferível que fôssemos porcos ou asnos do que nos assemelharmos a ele. Por quê? Porque os porcos são apenas dotados de seus apetites naturais. Quando seu ventre está abarrotado, dormem ou se espojam na lama e vivem satisfeitos com isso. Os homens, porém, que desejo possuem? É certo que aí não se pode encontrar mais profundo lamento para os atormentar de modo ainda mais cruel do que seus próprios apetites. Assim, pois, por esta causa estão sempre a enfrentar contínuos tormentos, visto que nada mais buscam além desta vida. E uma vez mortos, para eles é como se tudo estivesse morto. De modo semelhante, percebemos em todos os réprobos que não experimentam qualquer degustação da vida celestial. Portanto, devemos tanto mais orar a Deus para que Ele abra nossos olhos, a fim de sempre vermos além destas coisas atuais, e para que nos mantenhamos nesta visão, de tal sorte que não nos prendamos aqui embaixo. Jacó, porém, não satisfeito que Esaú simplesmente lhe vendesse sua primogenitura, exige algo mais dele, exige que ele jure. Isso para Esaú é indiferente. E aí vemos como Deus o lança aos pés de Jacó, pois embora a fome o fugigaste tão severamente, a ponto de constrangê-lo a renunciar à sua primogenitura, contanto ao jurar tomando o nome de Deus como testemunha e protestando que Deus seria seu juiz e o puniria, caso fosse prejuízo e desobediente, não mantendo sua promessa quando tudo isso é feito, sem ignorar qual era o valor de sua primogenitura, só lhe resta afirmar que o diabo o havia cegado completamente. Desse modo, pois, somos admoestados que assim que começamos a afastar-nos e a volver as costas para Deus, tanto mais inevitavelmente nos tornamos calejados e empedernidos, já não tendo mais entendimento de Deus do que os animais irracionais. E uma vez tendo nós, de tal sorte, renunciado à herança da salvação, sucederá que, a renunciarmos centenas e milhares de vezes, sim, o diabo achará centenas de meios num só dia para mergulhar-nos no abismo da perdição,
de onde jamais seremos capazes de sair. Observemos, pois, o que já notamos sobre este passo, mas a propósito temos de considerar a abstinência de Jacó. Aqui temos um exemplo do verdadeiro jejum, e não como os papistas imaginam. É bem verdade que na Santa Escritura se nos impõe que jejuemos por diversos motivos, pois o jejum serve para donar nossos impulsos carnais, e assim temos de suprimir nossa bebida e nossa comida, a fim de que a temperança que Deus requer de nós seja como um jejum contínuo ao longo de todo o percurso de nossa vida, mas inclusive a mitude que se nos impõe que diminuemos nossa ração. Para quê? Para que estejamos mais inclinados à oração. E além disso, quando somos afligidos, então não há problema em fazermos banquete e grande festa. Se Deus nos ameaça, nisso Ele nos mostrará algum sinal de sua ira. Eu então vos convocarei por lamentares e chorares. Se soltamos as rédeas de nossos desejos, é como se o desafiássemos à batalha e o desprezamos. Notemos, pois, como o jejum serve para humilhar-nos diante de Deus, bem como para mostrar-nos quão miseráveis malfeitores somos nós, reconhecendo que o temos ofendido. Ademais, o jejum que aqui se menciona é aquele que leva o homem a abster-se, seja da bebida, seja da comida, se isso o impede de servir a Deus, que o faça antes esquecer sua própria vida do que renunciar à vontade de Deus, pois, como já dissemos, Jacó sofreu tanto quanto seu irmão. É bem verdade que ele até agora não tinha percorrido os campos e florestas e permanecer em casa como costumava fazer, mas a respeito disso, ele já tinha pronta a sua refeição, estava faminto e o alimento era apetitoso, mas seja como for, ele preferiria abster-se e privar-se, renunciando à sua refeição e, por assim dizer, sua própria vida, do que perder esta ocasião em que sua primogenitura poderia ser-lhe confirmada. Assim, pois, aqui temos de fazer uma comparação entre Jacó e Esaú, e extrair, assim, nosso proveito da exortação que já citamos, ou seja, que não sejamos profanos, mas ao contrário, lemos de Esaú: ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Verso 34. À primeira vista, a linguagem aqui é simples, porém contém algo mais, pois não bastava que ele dissesse que Esaú, sem nada mais em que bebeu, que tomou sua refeição em plena tranquilidade, que estava bem saciado, como sua primogenitura não lhe significasse nada, e esta é a conclusão que estabelece bem. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Mas antes de chegarmos aí, lemos que ele comeu, que bebeu e que levantou-se e seguiu seu caminho. Nisto vemos que Esaú não se abalava com nada, nada se assemelhava a um cão, que nada faz senão abanhar a sua ovelha, depois de comer e beber. Então seguiu seu caminho e não polemizou sobre coisa alguma contra seu irmão, como por exemplo voltou atrás depois de proceder bem, como alguém que age inadvertidamente. Então se pondera: o que eu fiz, o que aconteceu comigo, fui longe demais nesse negócio. Esaú não pensou em nada disso, senão que abandona seu irmão após sentir saciado. Levanta-se de nada mais cuida. Ora, pois temos aqui um a ponderar como o diabo, depois que toma posse de uma pessoa, a torna insensível e obscura, sem sentir em seu íntimo pesar algum, nem remoto, nem escrúpulo, ainda que perceba que foi cortada e banida do reino de Deus, contudo não se deixa comover. Mas isto que toquei de passagem é expresso mais claramente nisto. Sempre que enfrentamos um mal após outro, e quando o diabo tiver nos enleado em seus redes, e nos tiver amarrado bem nela, jamais conseguimos desvencilhar-os. Dessa história, porém, devemos deduzir esta doutrina, que, perennemente, pensemos no que nosso Senhor Jesus Cristo disse: buscais, pois, em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, verso 33. Ora, ao falar do reino de Deus, este não deve ser entendido apenas como uma referência à vida eterna, senão que também a compreende, pois o reino de Deus é quando este é glorificado em nós, ele é servido e adorado, que somos seu povo, como também tem sido santificado por nós, e em nós mutuamente, como falou disso pelos lábios de seu profeta Isaías: santificai o Senhor dos exércitos, e ele vos santificará e será a vossa força. Portanto, quanto nos esforçamos para que Deus seja honrado, e lutamos para que lhe seja dedicados a sermos, por assim dizer, sacrifícios vivos, então todas as demais coisas nos serão dadas, e que valia dizer, como Paulo também declarou:
Deus não se exibirá como o Pai, tanto de nossos corpos como de nossas almas. Pois como ele diz a Timóteo, em 1 Timóteo 4, versículo 8, que se andarmos no temor de Deus, pensando mais no céu do que na terra, a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é a de que há de ser. É bem verdade que as promessas pertencentes a esta presente vida são acessórios, isto é, nada mais que aquilo que se depreende e dependem. Mas tanto é que se aprendemos da liberdade de Deus e nos esforçarmos por aquilo para o qual Ele nos chamou, a saber, para a salvação que tão amorosamente nos adquiriu por nosso Senhor Jesus Cristo, Deus não só se torna o Pai de nossas almas, mas também de nossos corpos. Estamos plenamente certos disso e devemos viver nisto. Ora, pois seja como for, devemos estar dispostos a renunciar a esta presente vida, bem como todas as comodidades que aqui possuímos, se renunciarmos à própria vida por uma razão mais forte que a nossa própria vida. Ora, não podemos viver aqui sem comer e beber, porém ainda convém que estejamos prontos a sofrer fome e sede, antes que renunciar à nossa vocação. E não só isso, mas quando a questão for a própria morte, devemos oferecer a Deus nossa vida, prestando-lhe esta homenagem, sempre desejando antes uma morte preciosa e abençoada diante dele, do que todas as vidas que se possam imaginar neste mundo, e sendo por eles amaldiçoados. Eis, pois, a regra que é dada a todos os cristãos, e por ela são testados se de fato são filhos de Deus. Isso dá quando o mundo nos impede de servirem a Deus, mas sempre mancham em frente aquela vereda que lhe é mostrada pela Santa Escritura. Quando digo que o mundo não impeça, minha intenção não é só aquelas luxúrias malignas, como embriaguez, devassidão, avareza e outras coisas semelhantes, mas também aqueles desejos que não são totalmente condenados, como beber e comer, quando nos são permitidos por Deus. E no entanto, se comer e beber nos estrovam de servir a Deus, então devemos lutar para que tais desejos sejam domados. Ora, para que isso seja mais bem entendido pela experiência comum que temos, digamos que uma pessoa, para que viva em deleites e prazeres, ela tem que comer até ficar satisfeita, sim, com toda espécie de guloseimas e prestígio, bem como comidas exóticas. Ela dependuraria sua consciência, não acabe-se, ou melhor, a deixará profana como um mundo perverso, pois há muitas condições oferecidas a muitos que são como os atraentes engordos de Satanás. Por isso pensarão, se eu tivesse em tal lugar, poderia juntar sua grande porção de coisas boas, mais tarde eu seria grandemente honrado, o mundo inteiro se inclinaria diante de mim. Nesse meio tempo eu teria minha mesa bem mundida, e assim eu poderia saciar meus desejos, sim, e em minha velhice, quando tiver minha subsistência e prosperos, estarei certo de viver em tranquilidade. Mas não posso atingir. Mas é que tende isto. Até agora não pude fazer isso sem correr grande risco, sem induzir-me a grande perversidade, sim, e alienar-me de Deus. Seja como for, não posso servir a Deus simplesmente como Ele me ordenou. Mas, se alguém for tentado a agir assim, é indubitável que o mesmo estará a imitar Esaú, caso escolha esta condição, a qual será mais condizente com o mundo, e entre mentes abandona os meios de servir a Deus e de viver em paz e tranquilidade, com a boa consciência, pois eu mesmo não levo em conta isto. Sou fraco e tenho que fazer para manter-me no temor de Deus, ainda quando a cada dia sou exortado contra tal comportamento, sim, e ainda quando eu me entregasse totalmente à sua obtenção e me esforçasse ao máximo. O que será de mim quando não possuir em mim mais a palavra de Deus, e a qual já não me exorta a cumprir meu dever, e já me acho tão emaranhado com muitos negócios e atividades mundanos? Se alguém não pensa exatamente assim, não escolhe uma mesa farta, isto é, se escolhe antes uma propriedade com a qual possa enriquecer, é evidente que se assemelhará a Esaú. Em contrapartida, quando pensamos, veja bem, sem dúvida viveremos bem e tranquilamente, mesmo se que abandonássemos a Deus, ou melhor, nos afastemos dele e recuarmos do bom caminho, contanto que não seja muito. Será assim? O diabo daqui a pouco achará nossos delícias e, por fim, nos conduzirá à perversidade definitiva, de tal sorte que seremos pessoas desesperadas. No entanto, evitamos tal risco e, em preferência, amemos a fome e a sede, sim,
e desejamos comer bem sem apego à pomba e à grande superficialidade. Escolhemos antes, repito, não possuir uma propriedade grande demais e mantenhamos-nos na sobriedade do que ser ricos e abastardos, e ainda assim esquecer de nós mesmos e de cultivar toda a nossa alegria aqui embaixo. Quando nos comportarmos assim, nesse respeito, então seguimos o exemplo de nosso pai Jacó. Mas como eu já disse, a questão não é apenas de renunciar ao nosso ócio e comodidade, mas também quanto for necessário de nossa própria vida. Pois se assim for, estejamos prontos a morrer a fim de apresentar a confissão de nossa fé, tal como Deus nos impõe, e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo sem olhar para trás. Devemos igualmente esquecer também nossa própria vida, e tanto quanto lhe pertence. E se não agirmos assim, revelamos que não sabemos o que significa degustar as bênçãos espirituais, se já não perdemos todo o sabor delas. Portanto, o diabo já nos embriagou com suas peçonhas, nos enfeitiçou e nos tornou insensíveis e obtusos. Vemos aqui a propósito quão proveitosa nos é essa história, pois além de já dissermos a saber que Deus ratificou sua eleição e pôs em realce aquilo que estava em Esaú e em Jacó, aqui nosso pai Jacó nos estende sua mão e nos mostra que todos os prazeres deste mundo devem sermos como nada, nem nossa própria nutrição. Quando a questão for de sermos pessoas tão pobres e esfomeadas que preferimos esquecer de comer e beber, quando estivermos prontos, sim, especialmente quando o cheiro nos provocar de tal modo que imaginemos já termos os nassos de nossas bocas e já os degolimos, quando não obstante estamos tão longe deles que deflagramos tão fermento combate contra nós mesmos, que renunciamos nossa inclinação natural, especialmente aquilo que não é totalmente condenado entre os homens. Se tal coisa nos impede de irmos a Deus, se nos atrapalha e nos emaranha aqui embaixo em alguma corrupção, eis o que devemos fazer, que por outro lado sejamos extremos prudentes para não nos assemelharmos a Esaú, e que não aleguemos isto ou aquilo como muito fazem, temos de viver. Bem, que podemos apresentar nossas censuras diante dos homens, mas quando chegarmos para prestar contas diante daquele grande juiz, o qual nos declarou que quer que tenhamos o tesouro de nossa salvação, a qual ele nos ofereceu no Evangelho em tal preço, que aprendamos a ser arredios do mundo, que tudo quanto ele contém não seja uma nulidade em comparação com ela. Mas tal coisa é praticada de modo e maneiras variados, pois quando o cristão tiver abundância, se for sóbrio na comida e bebida, e não emparturrar-se, tanto que perda seu senso à memória, mas estiver sempre disposto a louvar a Deus a fim de cumprir a incumbência para a qual ele é chamado, e empregar-se naquilo que pertence à sua condição e vocação, se o homem for temperante, então se assemelha a Jacó, pois ele se esquece de comer e beber, não porque se utiliza os benefícios que Deus depositou em suas mãos, mas o esquece para refrear seus desejos, a fim de não exceder a medida e depois de elevar-se continuamente ao alto, leve em conta o serviço de Deus e o prefira antes de qualquer coisa profana. Além disso, caso seja necessário que o que era rico se torne pobre, e que prefira antes ser pobre, sim, mesmo que seja apenas para comer raízes, se necessário for, tudo isso é preferível a alienar-se de Deus. Que permaneça sempre firme nesse ideal, dizendo: conquanto eu sou um herdeiro do mundo, devo viver bem contente. E agora, se enfrentar fome e sede, se suportar qualquer necessidade e miséria, rogarei a Deus que me dê paciência. E nisso está a razão para que Paulo também afirma, em Filipenses 4, versículo 12, que aprenda na escola de nosso Senhor Jesus Cristo a passar fome e a viver saciado, ou seja, quando tinha fartura, ele não se prendia a ela, e quando tinha escassez, era paciente em sua carência. Ele recorria a Deus e decidia antes sofrer muita carência do que respeitar ao mundo, do que ter com que crescer e enriquecer-se e, contudo, ser vazio dos benefícios celestiais. Pois sem dúvida Esaú tinha sua alma sepultada no ensopado que ora mirava ali. Sentia seu suave aroma e aí punha seu nariz para cheirar. E por qual motivo? Porque nada mais tinha em consideração do que esta presente vida. Portanto, sua alma se achava sepultada nela. Ora, nós podemos ser, portanto,
embaraçados por todos os bens deste mundo. Contanto compete que seu aroma não nos fanice, tanto que deixemos de estimar as coisas espirituais muito acima dele, e tê-las sempre em preferência. Notemos, pois, sucintamente como devemos aplicar esta doutrina para nosso proveito. E além do mais, observemos bem aquilo que é expresso aqui, que a perversidade de Esaú se revela no fato de não dar nenhum valor à sua primogenitura. Portanto, este é um sinal que desconsideramos as graças de Deus, e como alguém diria, a arrojamos ao chão e as pisamos sobre a planta de nossos pés quando nos apegamos demasiadamente, seja esta vida, seja os nossos desejos, e quando nada toleramos e nada suportamos, mas queremos ter tudo aquilo que nos apraz segundo a carne. Quando, pois, quisermos de tal sorte manter nossas concupiscências, é indubitável que estamos fazendo pouco caso daquela herança celestial, pois quando esta terá nossa estima, será quando o mundo for para nós apenas como acessório, e tudo quanto se acha nele não passa de um mero apetite. O Evangelho, porém, e as promessas que estão contidas nela, pelas quais o Evangelho e Deus nos testifica que já nos adotou, e igualmente como Ele quer nos ter para si, isto deve remonstrar muito acima delas, e devemos ser arrebentados nelas. E mesmo assim, estejamos de sobreaviso, pois uma vez tenha o diabo surupiado isto de nós, nos tornamos bestiais em nossos prazeres, nada mais nos porá na mente senão buscar apenas esta vida fugaz, e nada faremos senão correr para lá e para cá, como pobres animais, sem ter com que acertar o alvo, como sucedeu a Esaú. E eu já disse que estas palavras não são expressas em vão. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, em companhia de quem nos vemos hoje, pois aqueles que se deleitam nos costumes do mundo nos terão por desprezíveis idiotas e desdenharão de nossa simplicidade. Muito bem, dizem, e fiquem com seu evangelho e mesmo assim morrerão de fome, e vivam de tal modo que não tenham sequer um trapo com que se cobrir, e que não tenham nada para pôr entre seus dentes, ou melhor, que se definem e abaixem suas asas, e sejam tão miseráveis como não é possível a mais ninguém, e que se regozijem em seu evangelho quanto desejam. Nós, entre mentes, continuaremos nosso vai e vem neste mundo. Satisfaremos nossos desejos, e nossa mesa será bem comandada. E acima de todos esses desprezadores de Deus, os quais são em nossos dias exaltados em posições e dignidades, sabe-se bem como nós escarnecem, e agitam suas línguas se os homens lhe falam do Evangelho. Para eles é como se fôssemos dementes, que nem podemos discernir entre o bem e o mal. Por quê? Porque comem, bebem e se levantam e seguem seu caminho. Sim, o mundo os mantém assim, ou melhor, Satanás de tal modo os possui. E assim, para que eles o céu não significa absolutamente nada, e passaram a ignorar totalmente a vida celestial. Observando isto, e contudo de nada mais uma horrível condenação, quando caímos em tal obtusidade, preferindo esta vida que nada mais é que uma sombra em face da eternidade, para a qual Deus nos chamou, pois mesmo que vivêssemos 100 anos após nossa morte, o que seria isso, se compararmos, como diz Paulo, com este mundo, a vida que não passa de um momento e uma figura que logo se desvanece e logo passa. Ora, por outro lado, que peso deve ser para nós nossa imortalidade, a qual nos é oferecida em nosso Senhor Jesus Cristo, e da qual Ele quis certificar-nos bem. E no entanto, concernente a esta vida, quem é que pode prometer-nos um dia mais? Pois aqueles que são bem alimentados se fortalecem, e não podem ser preservados sequer por um minuto. E especialmente a intemperança abala muitos. E notamos que os homens, por mais que tenham com que fazer o bem, contudo se matam. E não obstante nesse meio tempo não conseguimos viver contentes, mas vivemos buscando aquilo que não propicia nenhuma certeza, e não nos mover de uma mão, tudo é perdido. Não obstante, buscamos isso e em seguida nos é dado, sim, totalmente entregue, ainda quando nada discernimos entre aquilo que é permanente e o que logo se vai. Pois se desdenhamos daquilo que é eterno, então para onde vamos? É indubitável que mais perversos dirão que isto é uma demência, mas depois de eu haver dito, demonstram que estão perdidos e que sua vida já se esvaiu. E este é um vício tão comum que é preciso que os mais perfeitos lutem especialmente contra ele.
E o apóstolo não sem motivo diz: não haja profano. Diz isso para que sejamos vigilantes e nos lembremos quem somos, e que não sejamos tão brutos a ponto de repousar nesta presente vida. Assim, pois, sigamos em frente, e aquilo que nos é dado aqui seja aplicado para nosso auxílio, para fazer-nos correr mais depressa. Mas se houver algo que nos estrove, sim, como se fosse nosso próprio olho, como diz nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 5:29, então que seja arrancado e que estejamos para entrar no reino de Deus cegos, do que termos todas as nossas faculdades sadias e enfrentar a destruição eterna. Assim, pois, concluindo, amemos antes a fome e a sede do que encher a nossa empanturrar nossos estômagos sem levar em conta a vida eterna. Pois não devemos participar dessas coisas corruptíveis e fugares de tal sorte que não consigamos elevar nossos sentidos e afetos ao alto, para que através da esperança sejamos cidadãos do reino celestial.